Queridos irmãos, estamos compartilhando com a igreja o livro dos Salmos. Estamos procurando fazer uma exposição dos Salmos. Quem sabe nem tão detalhada como poderíamos ou como deveria, mas passar nesse tempo aqui olhando o Salmo. E hoje nós estamos compartilhando com a igreja o Salmo de número 28. Então você pode abrir a sua Bíblia, Salmo de número 28. Salmo de número 28. Você que está em casa também, meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia. Lembre que você está no momento de culto. Fique com a Bíblia aberta. Se preciso for, corra para alguma outra referência que possa ser citada, mas gaste esse tempo realmente no estudo da palavra de Deus, ouvindo atentamente. Não fique tão fixo à voz do pastor em si, mas procure ouvir a mensagem como mensagem do nosso Deus. Salmo 28. Mesmo assentados, convido a todos a acompanharem a leitura que o pastor fará. Salmo de Davi. A ti clamo, Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conformes a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio e o salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor que fale ao seu coração com o texto lido. Deus querido, nós temos a palavra lida, temos a palavra em nossas mãos, mas reconhecemos, ó Pai, diante da Tua santidade, da Tua grandeza, da Tua excelsitude, que não somos merecedores e nem dignos de ter a Tua palavra em nossas mãos. Somos pecadores, mas louvamos o Teu nome, porque em Cristo Jesus, pela Tua graça e misericórdia, o Senhor nos tornou dignos, não de nós mesmos, mas pelos atos, obras e feitos e merecimentos de Jesus Cristo. Por isso pedimos, ó Pai, que nesta hora o Teu bom e santo Espírito, o grande ensinador, possa falar ao nosso coração. Que a Tua palavra, ó Pai, seja viva e poderosa, operosa em nossa vida, Pai, nesta noite. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Uma noite escura. Você já viveu uma noite escura? Talvez não literalmente a escuridão das trevas pela falta de iluminação, mas um momento tenso, difícil, um momento obscuro da sua vida, um momento, quem sabe, onde você não via uma luz, não via um clarão suficiente para saber o que fazer, que caminho tomar, quem sabe uma dificuldade ou uma tribulação tão grande que assaltasse a sua vida e você se sentisse desamparado. Meus irmãos, noites escuras são partes muitas vezes da nossa caminhada. O texto lá do Salmo também vai dizer que o choro pode durar uma noite escura, tenebrosa, difícil, mas aquele que crê no Senhor terá no amanhecer do dia a alegria. Não significa necessariamente no amanhecer de um dia de 10, 12 horas à frente, mas no amanhecer, no virar daquela situação, Deus poderá trazer alegria, o nascer do sol, novas nuvens e uma nova situação, depois de todo aquele aguaceiro, depois de toda aquela tempestade, depois de todos aqueles problemas. A noite escura, portanto, meus irmãos, ela existe na vida de muitos.
Talvez esse tempo de pandemia, muitos dos nossos conhecidos, amigos, até parentes, quem sabe alguns nossos irmãos, estão passando momentos assim, de trevas, de tribulação, de noite escura, de falta de uma visão do que temos à frente. A noite escura pode ser um acontecimento na vida de cada cristão, nas mais diferentes, nas mais inusitadas situações. Eu quero que você guarde apenas essa ideia a princípio. Eu quero voltar com você ao texto de Salmo, do Salmo 28. Esse salmo é mais um dos salmos chamados Salmos de Lamentações. Você tem na Bíblia cerca de 60 salmos chamados Salmos de Lamentações. Os Salmos de Lamentações, tipicamente, eles começam com um grito de desespero, com um grito de socorro. Tem um momento que o salmista pensa e reflete, vê, quem sabe, já as luzes se acendendo, os problemas vindo a ter solução, e vai terminar o seu salmo com um cântico de louvor, de exaltação, ou uma exclamação de adoração ao Senhor. Então você tem na Bíblia cerca de 60 salmos que compõem essa estrutura, que acompanha essa mesma forma de construção, e são chamados então de salmos de lamentações. As circunstâncias que nós temos nesse salmo, talvez não sejam muito visíveis. Você não consegue, talvez, ler o salmo, a semelhança até do Salmo 27, que expusemos na semana passada, e pensar na vida de Davi, e conseguir alocar esse salmo num local muito exato na vida de Davi. Mas a maioria dos críticos, comentaristas, estudiosos da Escritura, eles olham para esse salmo e procuram, alguns, colocá-lo numa circunstância da vida de Davi, outros, quem sabe, numa outra circunstância. Mas, no geral, esse salmo é alocado na vida de Davi, quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, num momento de tribulação, angústia, num motim levantado dentro da sua própria casa, o filho se insurgindo, amotinando pessoas e amotinando autoridades contra o próprio rei, e o intuito muito maligno de caçar a vida do próprio pai. Então alguns vão entender que esse salmo se aloja nesse contexto. As circunstâncias podem então estar nessa situação, e se você tivesse tempo suficiente agora, tarefa de casa, então anote aí e vai ler em casa. 2 Samuel capítulo 15, 16, 17, 18, esses 4 capítulos vão narrar as circunstâncias que circunvizinham então esse acontecimento na vida de Davi, onde o filho se amotina contra ele e contra o reino e procura tirar-lhe a própria vida. No Salmo nós vamos ler, por exemplo, o versículo 3, ainda olhando introdutoriamente: não me arrastes com os ímpios, com aqueles que praticam iniquidade, aqueles que falam de paz ao seu próximo, mas o seu coração é perverso, o seu coração está cheio de malícia, o seu coração está cheio de perversidade. Então, esse versículo, mais especificamente, quando você lê os capítulos que circundam esse evento aqui de traição contra Davi, você consegue perceber exatamente isso. Um homem alto, belo, bonito. A Bíblia diz que no seu tempo não havia homem mais bonito em todo o reino de Israel do que o Absalão. E nessa sua garbosidade, nessa sua beleza, mas também na sua esperteza de raciocínio, na sua capacidade de ser sagaz, a Bíblia diz que ele parava à porta da cidade de Jerusalém. Havia várias portas ali, mas havia uma porta principal. Ele parava ali junto à muralha, e é justamente no lugar onde ficavam os juízes. Hoje nós temos um STF, temos os tribunais, mas naquela época o tribunal se reunia na porta da cidade. E parado ali na porta da cidade, ele se colocava próximo aos juízes, e quando vinha alguém trazendo uma causa, antes que chegasse aos juízes, ele interceptava aquele cidadão e dizia: olha, quem dera eu pudesse resolver o seu problema. Eu gostaria de ajudá-lo. E ele vai roubando então, e vai alcançando então, pessoas que vão ficando adeptos a essa sua boa intenção, entre aspas, de ajudar. E a Bíblia diz que ele roubava o coração dos judeus, e foi aglomerando pessoas à sua volta, colocando-se ele como um melhor juiz, como um melhor rei, ainda virtualmente falando, mas na possibilidade de vir a sê-lo. Então a Bíblia diz que ele era esse homem que falava de paz no seu próximo, mas o seu coração tinha outras maquinações, o seu coração tinha outras intenções.
Meus irmãos, olhando então para esse contexto, eu quero compartilhar com a igreja nesta oportunidade sobre esse tema que eu propus aqui. O eleito na angústia suplica a Deus e eleva ações de graças ao Senhor. O eleito na sua angústia suplica e eleva ações de graças. Então, a nossa reflexão hoje vai ficar em cima dessas duas temáticas. Uma súplica na angústia e ações de graças pelas ações de Deus. Do versículo 1 ao versículo 5, o eleito ora por socorro no meio da sua angústia. Se você observar, você tem dois parágrafos aqui, do verso 1 ao verso 2 é um parágrafo, do verso 3 ao verso 5 é um outro parágrafo, e no verso 6 um outro parágrafo, no verso 8 um outro parágrafo. Então são 4 parágrafos que constituem a estrutura desta poesia. A situação do salmista era então uma situação desesperadora. Se você olha no primeiro versículo: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo. Ou seja, ele está buscando o Senhor nessa sua ânsia de ser de fato ajudado, atendido, que Deus não fizesse com ele ouvidos moucos, que Deus não tivesse com ele ouvidos que não de fato atendessem para ele, mas ele clama ao Senhor: a ti clamo, Senhor. A palavra clamar aqui, lá no seu original, ela tem a intenção quase que de dar um grito em busca do socorro. Então ele teria sido semelhante àqueles que descem a cova, ele teria morrido se Deus não o atendesse. Então, como dissemos mais uma vez, onde situar historicamente esse salmo? Como dissemos, alguns vão colocá-lo nessa tribulação da perseguição, do motim trazido por Absalão. Calvino, o comentarista lá do século XVI, ele entende que, na verdade, esse salmo aqui poderia se ajustar também às tribulações sofridas lá nas perseguições de Saul. Eu me sinto mais à vontade aqui quando olho para o salmo no seu todo e coloco o salmo também nas circunstâncias que estão ligadas aqui à traição de Absalão. Como eu disse para você, no versículo 3 especialmente, ele fala desse indivíduo que tem palavras de paz nos lábios, mas um coração perverso. Saul nem sempre ele transitou nessa atitude. Ele era perverso de palavras e era perverso de coração. E Absalão, o filho de Davi, ele já tinha essa duplicidade, né, na forma de ser e de falar. Absalão, como dissemos, ele furtava o coração do povo de Israel com palavras doces, com palavras lisonjeiras, trazendo pessoas para o seu lado, mas a intenção dele não era, na verdade, ajudar ninguém que tivesse problema. A intenção dele era roubar o reino, era ter o poder de rei sobre Israel. Se eu estou certo, então, na contextualização desse salmo, meus irmãos, esse talvez tenha sido um dos episódios mais difíceis, mais amargos na história do rei Davi, onde o próprio filho, a quem ele perdoara, houvera um incidente anterior, uma situação de um incesto, o irmão acaba depois punindo o outro irmão, e ele é expulso, ele sai de casa, fica 2 anos fora. Um dos colegas de Davi fala: Davi, já passou tanto tempo, perdoa o teu filho. E Davi perdoa, traz de volta Absalão. Esse filho que transgredira contra a família, contra o reino, contra Deus, ele agora é perdoado, é trazido de volta. Mas ao invés de ter de fato um coração quebrantado, arrependido, ele tem um coração malicioso, que quer roubar o reino de seu pai. Então, é dentro desse contexto de motim, de traição contra o próprio pai, é dentro desse contexto de um coração apertado em amarguras, que Davi ora ao Senhor. Eu entendo que se encaixa muito bem nesse contexto de Absalão, essa oração de Davi: a ti clamo, Senhor, não seja surdo para comigo. Observem a intensidade. Como já dissemos, a palavra clamar aqui, ela tem a expressão ou o significado de um grito de angústia, de um socorro último da alma, para que alguém venha e o ajude. A palavra hebraica significa então esse clamor urgente, último, desesperado quase, pela ajuda do outro. Versículo 1 vai te dar esta sensação: a ti clamo, Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, não aconteça que, se o Senhor não me ouvir, eu vá morrer. Esse é o desespero do salmista. Olha o versículo 2 também: ouve-me as vozes súplices, quando a ti eu clamar por socorro. A intenção de Davi, a intensidade do rogo de Davi, era de alguém que estava numa linha do desespero, precisando
desesperadamente da ação de Deus. Quando Davi saiu de Jerusalém, naquela sua fuga do seu filho, fugindo de Absalão, havia dois sacerdotes ali na trajetória de Jerusalém, um se chamava Zadok e outro se chamava Abiatar, e esses dois sacerdotes saíram com Davi. Entenderam que Davi era o rei escolhido por Deus e ordenaram para os levitas, auxiliares ali, que pegassem a arca. Eles eram responsáveis por carregar a arca. A simbolização, a dramatização visível da presença de Deus era ali naquela arca. E os sacerdotes Abiatar e Zadok mandam então que os levitas carregassem a arca e levassem a arca junto com o rei, para representar a presença de Deus ali com o rei. Faz isso comigo, volta lá, 2 Samuel, capítulo 15. Vamos olhar brevemente esses versículos. 2 Samuel, capítulo 15. Olho com você os versículos 24 a 29. 2 Samuel, capítulo 15, versos 24 a 29. Exorto você aí em casa, meu irmão, minha irmã, também aqui abra a sua Bíblia, acompanhe conosco esse tempo de reflexão. Do 24 ao 29 diz assim: Eis que Abiatar subiu e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. O todo o povo aqui, é bom que os irmãos se lembrem, é todo o povo do lado de Davi, porque ainda ficou uma multidão do lado de Absalão. Aqueles que não gostavam de Davi, assumiram o lado de Absalão. Então disse o rei a Zadok: volta, torna a levar a arca de Deus à cidade. E se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se, porém, ele disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também os vossos dois filhos, Ahimaás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai, que me demorarei nos vales, no deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, foi, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém, e lá ficaram. Então, só olhando aqui o contexto, era um momento de angústia, de humilhação, de perseguição, era um momento de abatimento, de ânimo, e Davi, mesmo assim, ele não quis usar de uma suposta traição, quem sabe para com a própria Jerusalém, tirando de Jerusalém a representação da presença de Deus. Davi ordenou que os sacerdotes voltassem com a arca e em direção ao santuário que Davi havia erigido. Lembramos mais uma vez, não era o templo. Ainda não existia o templo de Jerusalém, mas uma tenda feita por Davi para amparar e guardar a arca. Lembra que nesse período já se passava mais ou menos cerca de 350 anos que o povo tinha saído do Egito. No deserto, na caminhada, havia sido construído um tabernáculo de lonas feitas de peles de animais, etc. Mas 350 anos, essas peles foram refeitas e repostas muitas vezes, e no momento do reinado de Davi, não havia mais um tabernáculo com aquela beleza e suntuosidade que houve 350 anos atrás. Davi então constrói essa tenda para abrigar a arca, que era a representação da presença de Deus. E é em direção a esse santuário que Davi então dirige a sua petição. Olhe o versículo 2 mais uma vez, volta lá para o Salmo 28, versículo 2. Ouve as vozes súplicas quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Essa é uma prática comum da religião judaica. Quando você vai para a religião islâmica, eles também sabem exatamente a direção de Meca, e eles se ajoelham em cima dos seus tapetes e oram olhando para a direção de Meca. Se você se lembra, isso também era a condição do povo de Israel, onde quer que eles estivessem, olhando para a direção de Jerusalém, eles oravam e buscavam ao Senhor. Daniel, lembra de Daniel? Aquele Senhor, agora não era mais um jovem, mas o Senhor Daniel, ministro do rei Nabucodonosor, ele também tem essa mesma postura.
abrir a janela que dava para o lado de Jerusalém, o lado oriental, e orar ao Senhor. Então é isso que Davi está dizendo: Senhor, quando eu orar, olhando para o lado do teu tabernáculo, Senhor, é como se estivéssemos lá nesse lugar, ouve a nossa oração. O salmista, meus irmãos, coloca aqui diante de Deus o fato de que ele não quer ser associado com os perversos. Volto para o versículo 3 mais uma vez. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração eles têm perversidade. Não me arraste com esses ímpios, diz Davi aí no versículo 3. A ética cristã, meus irmãos, ela também conduz o eleito, aquele que crê em Cristo Jesus, para um distanciamento necessário da prática comum do pecado, da prática errada de uma sociedade. Nós estamos no mundo e precisamos nos manter nesse mundo para alertar os pecadores do juízo de Deus. Mas ao aproximarmos dos pecadores, não podemos nos aproximar dos seus pecados. Ou seja, eu preciso ter a amizade, a empatia, a aproximação com aquele que é ímpio, com aquele que não teme o Senhor, apenas numa distância necessária e suficiente para poder comunicar-lhe o Evangelho. Eu não devo ter uma aproximação tamanha a ponto de, quem sabe, me envolver com o seu pecado. Então a ética cristã nos manda sim nos separarmos. A palavra santo, tanto no seu sentido do Velho Testamento, quanto no sentido também do Novo Testamento, a palavra santo tem essa ideia de separação. O crente precisa ser separado. Ao mesmo tempo ele está no mundo, ele é um cidadão do mundo, ele pertence até certa medida a este mundo. E ele precisa, enquanto aqui, se aproximar dos pecadores, mas não se aproximar dos seus pecados. Eu quero que você olhe para mim 2 versículos que nos ajudam também nessa questão. Um é o primeiro salmo, você pode correr lá, Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, versículo 1, diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. O cristão precisa manter essa distância, ele precisa conhecer, ser amigo até certo ponto daquele que não teme a Deus, mas não pode andar no conselho deles, andar de acordo com o pensamento deles, não pode parar no caminho deles como se ali fosse um local comum. Mas ele também não pode se assentar na roda e conviver com os pecadores, no sentido de conviver com seus pecados. O Salmo 1, versículo 2 vai dizer que antes, ao contrário disso, o prazer do eleito, o prazer do cristão é a palavra de Deus, é a comunhão com os santos, é a comunhão com o povo de Deus. Um outro texto que eu peço para você olhar rapidamente, é o texto que está lá em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses 2, versículo 14. Filipenses 2,14, Paulo, escrevendo aquela carta, diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. De novo, o cristão está no mundo, o cristão está no meio de uma sociedade corrompida, o cristão está no meio de uma geração pervertida, o cristão está no meio de uma sociedade cheia de pecaminosidades. Não precisa gastarmos muito tempo falando disso. Lê os jornais, olhe para a televisão, olhe para os filmes, olhe para o comportamento social, e nós vamos perceber, irmãos, que há uma distância muito grande entre o comportamento do mundo sem Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Mas Paulo diz aqui, não é para vocês saírem. A igreja, no decurso desses 2000 anos, ela procurou às vezes sair da sociedade, criar locais próprios onde só cristãos viveriam. Sejam os mosteiros no deserto, sejam os mosteiros nas matas e florestas, sejam comunidades só de crentes, mas não é esse o lugar do crente. Não é para fazer uma clausura, não é para estarmos cercados onde nenhum outro ímpio não tivesse acesso à nossa convivência. Pelo contrário, o ditame da Escritura é que nós somos luz no meio das trevas. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, vós sois a luz do mundo. A luz não deve ficar guardada apenas onde eu queira que ela esteja, mas a luz precisa estar nas trevas. Então um colega nosso, pastor dos Menonitas lá em Curitiba,
ele vai dizer que o lugar da igreja é nas trevas. Não se acende uma luz onde já tem claridade suficiente. E o lugar da igreja, então, é em contato com essas trevas para levar-lhes a luz do Evangelho. E é isso que Paulo vem dizer aqui nesse texto de Filipenses. Vocês são filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, e vocês devem resplandecer como luzeiros no mundo. Então, só voltando ao Salmo 28, o cristão precisa lembrar disso. Eu não devo ser envolvido na pecaminosidade, não me arraste com os ímpios, é o clamor de Davi no versículo 3, mas eu preciso saber que apesar de não estar no meio deles, vivendo a vida deles, eu preciso estar próximos a eles para iluminá-los com o Evangelho. Essa é a tarefa de cada um de nós cristãos. Houve tempo que a igreja proibia, quem sabe, os crentes, por exemplo, de ter muito contato com pessoas não crentes. Quem é cristão mais velho um pouquinho aqui, pode, quem sabe, lembrar disso, ou saber que o papai e a mamãe tinham essa conduta, né? A Bíblia nunca proibiu você de ter amizade com um não cristão. A Bíblia proíbe você de ter intimidade. A Bíblia proíbe você de ter parceria, comunhão. Comunhão é participação da vida, mas estar ao lado, ao alcance desse não conhecedor, desse não temente a Deus, você precisa estar. Então Davi usa aqui de palavras imprecatórias, de palavras onde ele clama a Deus para que use até de juízo contra os ímpios. Olha o versículo 4. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. Parece que Davi está desejando até o mal contra o indivíduo. Não, Davi está olhando que aquele pecador inveterado, aquele pecador impenitente, aquele pecador que não se quebranta diante de Deus, é isso que Deus vai fazer com ele mesmo. Salmo 76, salvo engano, versículo 10 ou 12, vai dizer que se o pecador não se arrepender, o Senhor afiará contra ele a sua espada. A palavra espada na Bíblia, nem sempre ela reporta necessariamente ao instrumento físico, mas reporta a ideia de punição e de morte. Então, quando a Bíblia fala lá que Deus afiará contra o pecador a sua espada, está dizendo que Deus vai trazer juízo, que Deus vai trazer vingança contra o pecador impenitente. Então, Davi está aqui pedindo isso. Essas palavras de Davi, clamando por vingança contra os inimigos, elas podem parecer, como dissemos, um pouco contraditórias com a convicção cristã. Então, muitas vezes o cristão é chamado só para amar, perdoar, suportar e aproximar da pessoa em um derretimento de amor. Mas a Bíblia fala de juízo, meus irmãos. A Bíblia fala muitas vezes que o cristão também é portador do juízo. Não para ele fazer juízo com as suas próprias mãos, mas ele precisa defender o juízo. E precisa defender o conceito do juízo de Deus sobre os pecadores impenitentes. Não se pode esquecer que aqui Davi está rogando que as maldições do pacto, aqueles que não andam no pacto com Deus, as maldições daqueles que desobedecem a Deus, recaiam então e visitem aqueles que violam esses requerimentos. Quando você lê, por exemplo, Êxodo 28, 29, 30, você vai encontrar ali Moisés dizendo isso, né? Aqueles que obedecem o Senhor virão essas bênçãos. Aqueles que não temem o Senhor virão essas maldições. E nós devemos dizer amém. Ou seja, que Deus realmente traga punição sobre o ímpio, aquele que não se quebranta. Mas enquanto Deus não traz o juízo, eu e você somos portadores do bom anúncio. Deus ainda quer perdoar. Deus ainda quer dar chance ao pecador, e eu e você precisamos ser esses portadores da boa nova enquanto o juízo não vem. Nós sabemos que o juízo virá, ou nessa vida, ou no último dia, Deus trará vingança e juízo sobre aqueles que não se quebrantaram e não se quebrantam perante Ele, mas enquanto o juízo não chega, a graça deve ser anunciada, e a igreja é a portadora do anúncio da graça. A igreja também é a portadora do anúncio do juízo, mas ela deve anunciar a graça de Deus. Então o Senhor, meus irmãos, é um Deus de retribuição. É Ele que vai dizer no outro texto, a mim me pertence a vingança. Ele é aquele que retribui os pecados dos povos. Então o Senhor é um Deus de retribuição e dá aos perversos aquilo que lhe é devido.
Olha o versículo 5 mais uma vez. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, Ele, Deus, os derribará e não os reedificará. Então, a Bíblia mostra isso. Jeremias 51, verso 56, vai dizer assim: porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus que dá a paga, certamente lhe retribuirá. Aqui era uma palavra de Jeremias, porque a Babilônia seria o povo que viria contra Jerusalém, que destruiria Jerusalém, e esse fato aconteceu no ano 586 a.C. Jerusalém foi arrasada, foi destruída, foi queimada, e eles ficaram 70 anos com a cidade em destroços. Eles foram levados para o cativeiro, e Jeremias está dizendo que vai chegar o momento da vingança contra a Babilônia, porque Deus é esse Deus das vinganças. Deus é esse Deus que retribui o pecado aos pecadores. Matthew Henry, um pastor presbiteriano lá do século XVIII, ele diz que o salmista fala dos justos juízos do Senhor sobre os que praticam a perversidade. Esta linguagem não é de paixão e nem de vingança. É uma profecia contra a chegada do dia em que Deus castigará todo homem que persiste nas obras más que pratica. Os pecadores serão responsáveis não somente pelo mal que têm feito, mas também pelo mal que conceberam, imaginaram, engenharam e por tudo que fizeram para concretizá-lo. O desprezo pelas obras do Senhor é a causa do pecado dos pecadores e chega a ser então a causa de sua própria ruína. O que Matthew Henry está dizendo, meus irmãos, é que Deus é esse Deus que traz juízo, que os pecadores não se converterão na sua totalidade. Aliás, Jesus diz que a porta é apertada, o caminho é estreito e são poucos os que vão passar pelo caminho da vida. São poucos. Contra a grande multidão de pecadores há de chegar o dia do juízo e o dia da vingança de Deus. Mas a igreja é obrigada a pregar essas duas verdades. Pregar o dia do juízo, mas pregar também a oportunidade da graça. Anunciar a perdição eterna do indivíduo que não teme o Senhor, mas anunciar também o perdão oferecido por Deus. Então, quando se olha essa imprecação do Salmo, essa oração pedindo o juízo de Deus, mais uma vez, e o desenrolar dos acontecimentos ali na vida de Absalão, nós podemos ver a mão de Deus trazendo juízo sobre o ímpio. Lembra como é que terminou a história de Absalão? Não terminou bem. Era um jovem bonito, um homem alto, inteligente, astuto, capaz de conversar, de levar pessoas junto a ele, mas os conduziu para um caminho de perversidade, para um caminho ruim, e Absalão, apesar de filho do rei, morreu flechado por um dos guerreiros de Davi. E nós entendemos que isso não era meramente uma ação de um homem em guerra, porque Deus é o Senhor que realiza e que usa muitas vezes os poderes estabelecidos ou os poderes dados aos seres humanos para trazer muitas vezes a justiça. Lembra do texto lá de Romanos capítulo 13? Não precisa lê-lo, é um texto mais amplo um pouquinho. Romanos 13, pelo menos até do verso 1 ao verso 7, vai dizer que nós devemos temer as autoridades. Elas são estabelecimentos divinos e nós devemos ter temor dessas autoridades. Não é à toa que elas trazem a espada, ou seja, Deus deu à autoridade o poder do juízo, o poder da morte, o poder da punição sobre o pecador. Nós vivemos em tempos que muitas vezes esse juízo é torcido, e muitas vezes a sociedade quer muito mais facilitar a vida para o bandido do que para o homem que quer viver no caminho da justiça. Óbvio que muitas questões estão cercando essa situação, mas o crente precisa lembrar que Deus deu o poder da espada e do juízo na mão das autoridades. Então nós vamos perceber aqui a morte de Absalão como um cumprimento até dessa palavra orada por Davi. Retribui-lhes o que merecem, é o que diz aí o final do versículo 4. Já que eles não olham para o que o Senhor tem feito, Deus vai derrubá-los. E nós vemos isso acontecendo ali na vida de Absalão. O clamor dos eleitos, irmãos, contra as injustiças e contra os atos pecaminosos desse mundo, por mais que possam parecer distante os juízos de Deus, o cristão precisa lembrar disso. Haverá o dia em que se cumprirá o dito pelo autor dos Hebreus. Horrível coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é o Deus das vinganças e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas eu quero falar de um segundo momento aqui também, na reflexão, quando o eleito eleva ao Senhor ações de graças pela libertação. Nesse primeiro momento, até o versículo 5, Davi está clamando por socorro a Deus. A aflição era grande, a traição era tremenda, e ele clama que Deus livre tanto ele quanto o seu povo dessa conjuntura terrível. Mas do versículo 6 ao versículo 9, ele eleva ações de graças a Deus pela libertação. É como se Davi já tivesse visto, ou antevisto, ou quem sabe, depois de tudo passado, Davi escreve essa poesia, levantando o seu clamor e levantando a sua ação de graça ao Senhor. Os eleitos de Deus, irmãos, em todos os tempos também, estão cercados de estímulos quanto a essa certeza de que Deus ouve a sua oração. Pode orar, meu irmão. Está difícil, está sofrendo, tem problemas, tem dificuldades, existem injustiças no seu encalço. Pode orar que Deus ouve. Essa certeza a Bíblia nos dá o tempo todo. Se você corresse lá para Jeremias 29, 12, o texto lá vai dizer: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E quantas vezes nos apegamos a essa fala de Jeremias para dizer que Deus também nos ouve. Na hora do clamor, na hora da necessidade, Ele vai nos ouvir. No capítulo 33, versículo 3, também é um texto muito conhecido seu lá de Jeremias, ele vai dizer: clama a mim, invoca-me, e eu te ouvirei, eu te responderei, clama a mim. É o clamor do Senhor. E à guisa desses dois exemplos, muitos e muitos outros textos da Escritura estimulam o crente a orar, estimulam o povo de Deus a buscar a sua face nas dificuldades, nas horas difíceis. Como dissemos, irmãos, tipicamente os salmos de lamentação, eles vão terminar então num tom de otimismo, num tom de gratidão, num tom de reconhecimento que a oração desesperada foi ouvida, ou pelo menos o salmista esperava que a resposta não demoraria a chegar. Então, como a oração dele se mostrara eficaz, o salmista subitamente muda de tom, de clamar para socorro, agora por uma palavra de gratidão. Olha o versículo 6, bendito seja o Senhor, porque Ele me ouviu. Ele já está antevendo ou já está desfrutando dessa resposta do Senhor. Ele me ouviu as vozes súplices. De novo, a expressão súplices é ligada à palavra súplica lá do versículo 1. Eu clamo a Ti, Senhor. O Salmo 5, se você voltar para lá, o Salmo 5, ele vai fazer uma alusão também, no versículo 11 e 12, quando diz assim: mas regozijem-se todos os que eu confio em Ti, folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes, e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome, pois Tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da Sua benevolência. Olha o versículo 7, ele vai clamar ao Senhor, vai dizer ao Senhor: obrigado, bendito seja Deus. Ele vai dizer, reforçando, porque o Senhor é minha força e é o meu escudo. Lá no Salmo 5, ele vai dizer isso no versículo 12, porque o Senhor abençoa o justo e como escudo os cercas da sua benevolência. No Salmo 13, que nós também já passamos por ele, diz lá no versículo 5 e 6, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto ele me tem feito muito bem. Então essa expressão do reconhecimento do favor, da ajuda e do socorro do Senhor. Todos os salmos de lamentação seguem esse padrão, tem essa característica, sem exceção, começando com uma atitude de desolação, de descontentamento, de busca de socorro e terminando com esse tom de confiança e de louvor. Meus irmãos, Davi como homem, ele lança o seu clamor desesperado, ele se vê débil, impotente, fraco, e ele ora ao Senhor, clama ao Senhor, e Deus vem ao seu socorro. Deus fortalece Davi, Deus ajuda Davi e espanta o perseguidor. Olha o versículo 6 mais uma vez, ele ouviu as minhas vozes súplices. Assim como Davi, eu e você, na certeza da eleição, da escolha, do trabalho de Deus em alcançar a nossa vida, eu e você também podemos orar confiantemente nas horas mais escuras que a nossa alma possa passar, nessa plena confiança de que o Senhor ouve também e atende o nosso clamor.
Então é no reconhecimento das ações poderosas de Deus que Davi se apoia aqui para exaltar o Senhor, para agradecer o livramento. Mais uma vez, olha o versículo 7, na primeira parte: o Senhor é a minha força, Ele é o meu escudo. Davi, diz Calvino, Davi não se nutria de vã confiança, já que realmente ele descobrira por experiência que Deus está sempre presente, de posse daquele poder com que persevera os seus servos, e que o motivo da sua verdadeira e sólida alegria está no fato de ter sempre Deus favorável a ele. Ou seja, Davi sabia que Deus sempre é o poderoso, sempre tem o poder nas suas mãos, socorre e atende ao seu povo. O poeta sagrado aqui, meus irmãos, ele desenvolve uma metáfora militar. Ele usa aqui figuras do escudo, dizendo ali que na guerra o escudo é o que te defende, para mostrar que ele fora também ajudado, como Deus sendo o seu escudo, como Deus sendo o seu livramento contra esse inimigo cruel. Olha o versículo 7, no Salmo 28, a parte final, ele vai dizer: Ele é o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Existem várias palavras na língua hebraica, dentro do saltério, para falar sobre escudo. Você tem broquel, você tem pavês, você tem a palavra escudo em vários lugares, e a palavra escudo aqui é a palavrinha tsinar, lá do hebraico, e ela representa aqui, não o escudo pequeno que o guerreiro usa para enfrentar o seu oponente, mas aquele escudo grande que tampa e que cobre a totalidade do corpo do guerreiro. Então, é aquele escudo apropriado para o uso de uma pessoa de altura grande, e ele vai estar ali resguardado. Então, o salmista usa essa palavra aqui no Salmo para dizer que Deus também é o grande escudo, e que nós, apoiados nele, resguardados nele, estamos livres de qualquer mal que o inimigo possa trazer a nós. Então, esse tipo de escudo, ele refere-se aqui a uma completa proteção, e é justamente essa a expressão que Davi coloca. Martim Lutero, o grande reformador do século XVI, também, ele vai dizer que, conta-se que quando ele enfrentava as tribulações em Augsburg, se vocês se lembram da história, os inimigos ligados à igreja prevalente na época queriam pegar Martim Lutero e acabar com ele, fazer um julgamento sumário e executá-lo. Mas no meio de uma viagem, Martim Lutero é raptado, é sequestrado, não pelo poder oponente, mas por um príncipe eleitor da Saxônia, e rouba Lutero e esconde Lutero no seu castelo durante um bom tempo. E lá então, protegido por aquele homem, ao ser indagado sobre quem o protegeria se o eleitor o abandonasse, Martim Lutero simplesmente respondeu: o meu escudo é do céu. A certeza de que, embora estivesse guardado por um influente homem naquela época, ele tinha a sua segurança, ele tinha o seu escudo na pessoa de Deus. Irmãos, o poeta abre aqui um novo parágrafo na sua poesia. Ele amplia sua oração agora a favor do povo de Deus. Olha o versículo 8, começa aí um novo parágrafo. Ele não ora a respeito dele e nem ora simplesmente agradecendo o que Deus fez com ele, mas ele se volta agora a clamar ao Senhor pelo povo, ou oferecer o socorro de Deus ao povo, quando ele diz: o Senhor é a força do seu povo, ele é o refúgio e salvador do seu ungido. Salva o teu povo, Senhor, salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta esse povo e guarde-o. A intercessão de Davi a favor do povo de Israel. Davi, meus irmãos, aqui apresentando as mesmas figuras, ele indica que o que Deus era para ele, o escudo e proteção, ele queria que Deus também fosse para o seu povo, força e refúgio. Se você observa no versículo 8, ele é a força do seu povo, ele é o refúgio do seu ungido. Se você olha no versículo 7, ele é a minha força e ele é o meu refúgio, ou ele é o meu escudo. Então Davi usa palavras próximas para pedir a interferência de Deus, a intervenção de Deus, assim como fizera com ele, que fizesse também com todo o povo. Eu concluo aqui, irmãos, dizendo que o eleito de Deus, aquele que confia em Cristo Jesus, em qualquer lugar, em qualquer época, ele também, como Davi, se vê protegido,
se vê escudado, se vê amparado pelo seu Deus, especialmente em Cristo Jesus, ou pelos feitos de Cristo a nosso favor. O eleito de Deus, nas piores situações que a vida possa lhe apresentar, ele pode ver pela fé, assim como Davi, ele pode ver pela fé o mestre repetir, quem sabe, a mesma fala dada aos discípulos lá na sua época, num tempo de temor, quando Jesus dizia aos discípulos: tende bom ânimo, sou eu, não mais. Lembra daquele episódio? Tempestade, Jesus ficara em terra, os discípulos atravessando o pequeno mar para chegar do outro lado, e no meio daquela tempestade tenebrosa, aquelas ondas terríveis que se levantavam, Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos se espantam, mas Jesus diz para ele: tende bom ânimo, não temas, sou eu, estou aqui para ajudá-los. Aquele que confia em Deus, meus irmãos, também no meio das tempestades da vida, no meio dos problemas que o cercam, e nós passamos por isso, de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos, uns mais na juventude, outros mais na fase adulta, mas todos nós experimentamos ou experimentaremos essa noite escura da alma, essa tribulação que nos cerca. Mas aquele que confia no Senhor, ele também pode antever essa palavra de Jesus, dizendo para ele: não temas, estou aqui. Mateus 28, 20, lembra como termina o Evangelho de Mateus? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença do nosso Redentor conosco é o nosso escudo. A presença do nosso Salvador conosco é a nossa confiança, é a nossa segurança. Então, meu querido irmão, irmã, agarre-se à oração, clame ao Senhor, grite ao Senhor, como dizia Davi aqui: a ti clamo, Senhor. Busque o socorro do Senhor, mas ao mesmo tempo, volte-se para o Senhor em gratidão, sabendo que se Ele ainda não agiu a seu favor, Ele vai fazê-lo, porque a garantia quem dá não é o pastor, a garantia quem dá não é uma instituição chamada igreja, mas a garantia quem dá é o próprio Deus. Eu sou o seu escudo. E Davi termina então dizendo: salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-o, exalta-o. É isso que Deus está fazendo, está cuidando do seu povo. Muitas vezes se pergunta no meio de tudo isso: onde está Deus? Deus está cuidando do seu povo. A uns Ele cura, a outros Ele nem permite que a doença atinja, a outros Ele leva para a sua glória. Ele é o Senhor que cuida do seu povo. É como Paulo vai dizer: seja vivendo, seja morrendo, somos do Senhor. E o eleito de Deus, o crente fiel a Cristo Jesus, ele tem essa segurança: somos do Senhor. Portanto, fique nessa certeza de que Deus abençoa o seu povo, porque o seu povo é a sua herança. Deus apacenta e cuida do seu povo, porque é o seu rebanho. E Deus exalta o seu povo. Na hora certa, no momento certo, cada um de nós experimentaremos, ou na individualidade, ou na totalidade do povo de Deus, a exaltação que Ele tem prometido em sua palavra. Vamos orar? Pai querido, quero agradecer ao Senhor pela palavra, pelo texto do Salmo, pelas conjunções que estão envoltas nesse Salmo, e pedir ao Senhor que nos dê, ó Deus, acima de tudo, a percepção da Tua presença, do Teu poder, do Teu cuidado, da Tua proteção para conosco. Assim como Davi experimentou o Teu cuidado, a proteção, a resolução dos seus problemas lá no passado, assim também o Senhor promete estender a Tua mão sobre o Teu povo no momento em que vivemos. Abençoa cada um dos que estão aqui, abençoa cada um dos que estão em casa, cada um daqueles que poderão, quem sabe, em outro tempo ouvir essa palavra, e que essa certeza, essa segurança fique, ó Pai, resguardada em nosso coração. Eu peço em nome de Jesus. Amém.